a gente precisa ficar de olho mesmo no nosso intestino, né? E com certeza vai ser um bate-papo para nos ajudar a entender melhor, principalmente para aqueles que sofrem com algum tipo de disfunção intestinal. Desconforto, relação com alguns alimentos, aquilo que eu já falei para você que hoje é conhecido como FODMAPs, como consumir os alimentos, o que consumir para cada tipo de disfunção. E quem explica tudo isso para a gente é a nutricionista comportamental Tamara Hamler. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Que Clau. bom te receber. É um prazer estar aqui, muito obrigada. Tamara, eu fico muito feliz. Eu quero que você explique para a turma em casa o que é ser uma nutricionista comportamental. Muito bom, Clau. Obrigada pela oportunidade de poder explicar isso. A nutrição comportamental, ela vem atingindo o comportamento, é o ato de se alimentar. Antes da gente ver o que o paciente come, por que ele está buscando no alimento uma recompensa ou um prazer exacerbado. Então, é o comportamento que vem antes do ato de se nutrir, porque a alimentação provavelmente está sendo usada como ato compensatório. Nossa, que show, gente! E com isso, você provavelmente vai consertando outras áreas da vida, né? Que às vezes a gente tá lá jogando comida para dentro, amortecendo aquela dor que precisa ser olhada e ser tratada. Justamente. Sensacional o seu trabalho, meus parabéns. Obrigada. Vou te convidar para sentar aqui. Vamos lá. Eu vou sentar nesta poltrona e a gente já começa a falar sobre FODMAPs. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Da onde vem isso? Então, num primeiro momento, quando eu li, tem uns 2 anos já, eu falei assim, bom, é um mapa da alimentação, né? Food Maps. Mas não, é a abreviação de fermentação, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e os polióis. Aí você vai falar, Tamara, o que é tudo isso aí? São carboidratos, Clau. O quanto os carboidratos eles podem atingir o intestino e inflamar. Porque a gente vai ver mais para frente como que essa dinâmica intestinal funciona e o quanto o alimento pode ser agressivo. E o corpo ele busca uma forma compensatória de trabalhar com isso. Então, gases, ou diarreia, ou prisão de ventre. Então, às vezes, o paciente fala assim, Tamara, eu acordei com um peso, mas eu tive uma oscilação muito grande durante o dia e a minha barriga parece uma gestação de 3 meses. Então, pode ter certeza que o intestino está sendo bastante afetado. E aí, a gente, escolhendo bem os alimentos, consegue tratar isso? Consegue tratar. E, Clau, olha só, o que curioso, porque nessa semana eu fiz o atendimento de uma paciente que tinha uma boa alimentação. Então, não é uma conduta alimentar totalmente de produtos industrializados ou que consome refrigerante. Não, era uma conduta coerente, mas que não tinha o resultado de emagrecimento por conta dessa questão intestinal. Olha que show, gente. Vamos aprender sobre isso, né? Vamos lá. Primeiro eu queria entender como é que é o nosso intestino, mostrar para a turma que está em casa também, porque eu acho importante a gente ficar atento a tudo isso. Com certeza. A gente tem imagem aqui, aliás, a gente já tem uma imagem de um intestino aí, né? Isso, então assim, o intestino ele tem essa parcela, o intestino delgado e tem o intestino grosso. O intestino delgado é onde está mais... Exatamente, ó, o duodeno, o jejum e o íleo são as partes do intestino delgado. O intestino grosso, ele já não tem mais tanta absorção de nutrientes, ele vai ter mais absorção de água. E é nessa parte intestinal que a gente vai focar, porque é nessa parte que a gente tem essa distensão e esse desconforto. Perfeito. Acho que tem mais imagem. Vamos ver se tem mais imagem para a gente começar a compreender o funcionamento do nosso corpo. Então, ó, por exemplo, aquele tubo, então toda aquela parte que estava emaranhada, aqui eles fizeram um corte. Então, dentro é como se ele tivesse esse tapetinho. Você trouxe um tapete, né? Eu Cadê? trouxe, Cláudia. Cadê o tapete da Tamara? Ela trouxe tudo pra gente entender. Pode vir aqui, Catarina, nossa produção é toda bonita. Quanto mais aparecer na televisão, mais audiência a gente vai ter. Obrigada. Né, Catarina? Olha lá. Obrigada. Tapete, bexiga, Obrigada. Pode deixar que papel eu pego. alumínio. Ó, vamos É que eu- lá. Vamos ter uma explicação lúdica
lúdica e maravilhosa. Eu gosto assim, quando o profissional está envolvido mesmo para nos ajudar a entender como é que isso tudo funciona. Então, essa parte daqui, ó, quando eles fazem esse corte, dentro do nosso intestino, Cláudia, é como se fosse esse tapete. Deixa eu ver. Ó, posso pegar? Pode pegar. Ele tem um... Ah, ele é todo cheio de pelinhos para fora, né? É chamado microvilosidade. Por quê? Porque é isso que vai fazer a captura do alimento. É isso que vai fazer com que o alimento consiga entrar no corpo. Legal, tá. O intestino, ele é um órgão chave, é o segundo cérebro, porque se você tiver uma alimentação boa e um trânsito intestinal deficitário, você não tem uma boa absorção, mesmo comendo bem. Então, é preciso que tudo no corpo funcione de modo coerente, né? Você ter uma boa alimentação, ter uma boa digestão, ter uma boa absorção. Então, todos esses pilares ali. Então, quando o alimento passa por aqui, ele vai sendo absorvido. O que acontece? Com esses alimentos que inflamam o organismo, ele vai machucando, vai machucando. E aí, imagina, o intestino irritável, né? O que é uma pessoa irritada? Qualquer coisinha que você vai lá, já não suporta. Então, ele já está ali no máximo que ele consegue. Quando o alimento chega, ele fala assim, eu não consigo lidar com você. Eu vou te mandar mais rápido para fora, que é, por exemplo, a diarreia. Quando ele vai brigar, quando ele vai fermentar, são os gases. Então, não sei se você já ouviu muita... Barriga barulhenta? Quem que não, né, gente? Já ouviu? Tem gente que tem vergonha. Ai, minha barriga fez barulho, eu tô com fome. Gente, normal, né? Gente, ser humano faz barulho na barriga, não é? O estômago roncando, a gente fala. Isso, o estômago roncando, e quando o intestino faz muito barulho, são esses gases. Então, o alimento passando por aqui, ele não está sendo muito bem, não está lidando muito bem com isso. E tem também quando o organismo trava, né? Quando existe a constipação extrema, quer dizer, eu absorvi tanta água que eu nem podia absorver, e aí aquele bolo fecal acaba ficando preso. Então, Cláudia, quando a bexiga, por exemplo, o alimento. Então, quando o alimento está passando por aqui, ele já vem soltando esses nutrientes. No caso desses FODMAPs, ele vai irritando, ele vai inflamando, e aí temos o que é característico dessa síndrome do intestino irritável. E assim, a pessoa tem uma propensão a ter a síndrome do intestino irritável ou é o alimento que faz com que o intestino fique irritado? É o alimento que faz, claro. É o chamado a epigenética, né? Então, 20% é o que a gente tem como carga de DNA, mas 80% é como o nosso organismo consegue lidar com o que é externo. Então, isso envolve poluição, isso envolve alimentação, isso envolve descanso, isso envolve também atividade física. Então, como o organismo consegue lidar com aquilo que está sendo apresentado para ele. A nossa maior característica como espécie humana é a adaptação. Então, o corpo ele vai se adaptar, mas isso tem um custo. A que custo? De mal-estar. Então, assim, olha, você está me dando esse alimento, ok, mas eu te apresento um mal-estar. É igual aquela coisa da gente vai a uma festinha, come um salgadinho, tem uma azia, passa mal, mas comeu o salgadinho. Ou come muito açúcar, eu também. Como o bolo, tenho azia, né? Isso tudo é porque não tá, no fundo, fazendo bem. Não tá fazendo bem. E aí, quando você percebe isso, é um grande trunfo. Porque eu vou falar assim, Cláudia, você sabe o que esse alimento te causa? Sei, ok. Você quer comê-lo? Quero. Não tem problema de vez em quando, mas sabendo que esse alimento pode causar esse desconforto, por que fazer o consumo diário? Isso não tem nada a ver com intolerância a glúten, a lactose, porque as pessoas estão muito focadas nisso, né? Ah, não como mais glúten, não como mais lactose, porque minha barriga incha, porque eu sinto um desconforto. Então, a lactose é um desses FODMAPs. Mas o glúten é uma proteína. Aí ele já entra como um outro fator. Ele já ficaria fora dos FODMAPs. Mas sim, a lactose entraria como uma das
invasoras Irrita. e agressoras. Uma outra coisa que eu estava pensando, você estava explicando aí que o alimento vai passando, vai deixando nutrientes. Quando o intestino está irritado, quando ele não está funcionando da melhor forma, ele não absorve esses nutrientes. Não consegue absorver. E aí, é verdade que ele manda informação para o cérebro de que a gente está ainda com fome, de que a gente precisa de nutrientes, então a gente acaba comendo mais? Existe uma fome oculta, que é o déficit de nutrientes. Então, o corpo ele sempre vai buscar recursos para suprir isso. Então, faz muito sentido no que está falando, de buscar então, mais as alimentos. pessoas que são aquelas pessoas que começam num processo de obesidade, porque começaram a comer muito errado. Eu vejo isso muito nos programas de televisão, os programas americanos do Dr. Now, vocês já viram? Que tem pessoas em obesidade mórbida, coisas muito sérias, mas aí eu fico impressionada porque elas comem assim um monte de cheeseburger, um monte de nuggets. Então, ali praticamente não tem nutriente. Eu imagino que esse intestino já esteja inflamado e aí, quer dizer, o cérebro continua mandando mensagem de que ela precisa comer mais. Exato. Aí engorda, se retroalimenta. E aí vira num ciclo que o corpo manda o sinal de que precisa. E aí, Cláudia, eu trouxe essa vassourinha. O que precisa fazer? Precisa fazer um carinho nesse intestino. Precisa, limpar esse intestino. E existem formas de fazer isso. Porque, dependendo do profissional, ele vai falar assim, tem que consumir probióticos. Probióticos vai nutrir bactérias boas e ruins. Se você já está com uma carga bacteriana ruim, com o intestino inflamado, vai ser péssimo. Então, o primeiro passo seria justamente limpar esse intestino, limpar toda essa parte, essa área, cuidar dessa terra, arar essa terra para depois receber bons nutrientes. Então, é preciso fazer ali uma pausa. Olha que interessante. Limpar essa terra seria fazer uma dieta detox, como a gente ouviu tanto falar nos últimos anos? Pode ser, Cláudia. Pode ser uma possibilidade. Um exame de colonoscopia faria esse trabalho? Não. A gente tem que limpar o intestino todo, né? Não? A preparação, você tá falando. Não, porque a questão seria cuidar mesmo, né? A preparação da colonoscopia, muitas vezes, tem que limpar, irritando, inclusive, para ele estar extremamente sem nada. Sem nada. Então não vale. Com a própria alimentação, a gente consegue começar esse processo de detox e tem alguns elementos também, pó mineral vulcânico, algumas vitaminas, alguns minerais que começam a fazer essa nutrição intestinal. Gente, que fantástico, coisas novas, aquilo que a gente nem ouviu, Vida Melhor já traz. Olha que maravilha de conhecimento. Tamara, vou te pedir 2 minutos, vou voltar aqui e já vou pedir a bancada dos alimentos pra gente conhecê-los também, tá? Perfeito. Gente, que show de papo, hein? Olha, entender bem o funcionamento do nosso organismo nos dá a chance de ter muito mais saúde e qualidade de vida. Essa Tamara Hamlin é um arraso. Eu fico muito feliz. Profissional assim, que não para de estudar, me agrada demais. Tá certo, Tamara? Tá certíssimo, Cláudia. Aqui a gente tem alimentos, mas ali você tem depois a explicação do intestino. Quer voltar dali ou quer vir pra cá? Então, porque esses alimentos, eles vão ser realmente a continuação do que a gente vai ver aqui. Então tá jóia. E aí, vamos imaginar, Cláudia, eu vou pedir para você e para todo mundo que está assistindo a gente usar a nossa imaginação. Tá. Então, esse tapete, ele é o quê? Ele é preto e branco, certo? Então, aqui é como se fosse a lente de aumento desse tapete aqui. Peguei. Cada célula dessa, ela tem encapada, então eu vou pegar uma aqui, ó. Quer que eu segure pra você? Quero, obrigada, Cláudia. Ela vem encapada com uma série de enzimas. Então, essa célula está encapada com uma série de enzimas. E cada alimento que passa por aqui é como se fosse usando essa enzima. Então, ela vai tirando um pedacinho. Aí, passou outro alimento, precisou da enzima, vai lá e tira outro pedacinho. Se essa célula ela é saudável, ela vai repondo. Se essa célula não é saudável, ela vai ficar sem enzima. E aí, sem enzima, ela não vai conseguir continuar a digestão. E aí, ela vai expulsar esse alimento. E aí, vem a diarreia, sabe? Tá. E aí tem toda aquela questão da absorção de água, da não absorção de água, porque aí a pessoa com diarreia, ela fica desidratada, então é um risco maior ainda para o organismo. E quem causa essas
microutilizações dessas enzimas são aqueles alimentos. Aqueles alimentos. Justamente. Então é deles que a gente vai falar agora. É deles que a gente vai falar agora. Então, vem cá, gente. Ah, mas eu gosto deles. Esses aqui eu amo. Esses aqui, eles causam isso também? Então, nessa bancada estão os que causam, Clau. É sério? Estão os que causam, então, sim. eu tenho que evitar isso aqui? Depende do sintoma. Como eu te falei, quando o paciente ele já chega no consultório com algum tipo de queixa, ele já está com esse processo de exclusão de alguns alimentos. Então, o que a gente faz? A gente exclui temporariamente para depois reintroduzir. E esses aqui, então? Isso aqui Pior deve ainda. ser horrível. Porque aqui a gente já sabe que não presta, né, gente? Refrigerante, o álcool, a farinha. São piores ainda. Então, no início de conduta, o que a gente faz? A gente começa primeiro com essa parte. Tá, primeiro com as tranqueiras conhecidas. Então, desembalar menos e descascar mais. Então, vale, farinha branca. Olha aí, gente, isso é aula pra gente aprender a comer direitinho, cuidar do nosso intestino e, consequentemente, ter mais qualidade de vida, saúde e até emagrecimento, tá? Então, tira a farinha branca, tira o açúcar, tira o refrigerante. Tira o refrigerante. Mas e o zero? Então, Clau, nessa questão, entra também adoçantes, tudo que termina em ol, xilitol, eritritol. Até esses adoçantes que todo mundo fala que são bonzinhos, então tira tudo. Nessa álcool, conduta de nem FODMAPs, pensar. também, a gente exclui. Tá. Aí o paciente volta, diminuiu a queixa, mas ainda estou com aquela distensão. Tem uma foto, Cláudio, de uma barriga, e eu acho que ela deve estar... Será que tá aí a foto da barriga, gente? Se tiver, eu quero ver, quero mostrar pra turma em casa. Olha, Tá aí. Então, tem pessoas que acordam de um jeito e no final do dia tá distendido. Então, essa é aquela barriga de 3 meses, né? Homem também pode sentir, tá? Ah, eu acho que todo mundo sente muito isso. Acorda com a barriga retinha e no final do dia tá com a barriga inchadinha. São alguns alimentos que o corpo não consegue digerir muito bem. E aí a gente pode entrar para uma investigação de FODMAPs. Ó, que show! Prestem atenção nesse assunto, gente. Isso aqui tá maravilhoso. Agora vamos para esse lado aqui que eu olho e falo, eu posso comer isso à vontade. Exatamente. Então não é assim? Então, se persistirem os sintomas, se persistir o desconforto, a gente vai alimento por alimento eliminando. E aí vai testando. Não precisa excluir tudo de uma vez. Tá. Porque, lembra, no comportamento, eu sou contra essa questão de restrição muito forte. Então, a gente pode ir alimento por alimento e testando para ver se melhora. De repente, com um grão específico, você já não sente mais esse desconforto. E para que seguir sabe? Seguir a restrição. A conduta, ela deve entrar na tua rotina para sempre. Não é uma etapa, sabe? Então eu vou fazer por 40 dias, ou eu vou fazer por 2 meses e parar. O intuito é que você continue seguindo o restante dos dias. Nossa, eu acho o trabalho da Tamara maravilhoso, porque assim, eu conheço muito nutricionista, e aí eu já vi gente emagrecendo, eu mesma já fui uma dessas, que aí você emagrece um pouco, entra no seu peso ideal e logo depois você engorda tudo até mais um pouco, né? E a sua proposta já não é essa. Não, é emagrecer mais lentamente, mais definitivo. Porque o que você faz hoje garante o resultado que você tem hoje. Se você voltar a fazer o que você fazia antes, você vai ter o que tinha antes. Então, nesse caso em específico, que a gente precisa de uma dieta um pouco mais restrita, é por um benefício que o paciente vai sentir fisicamente. Perfeito. Porque vai parar nessa questão Então aí com o gases. primeiro teste seria assim, com esses alimentos, aqui tem linhaça, semente de abóbora, vai tirando um por vez, Vai nozes, tirando um por vez. tira castanha. Vai tirando e vai observando. Então, esse ponto da observação é bem importante também, de você ir percebendo o seu organismo. Nossa, fui no banheiro, opa, parou um pouco o barulho aqui dentro. Então, não resolveu, a gente vem para uma nova exclusão, as raízes, né? Então, tudo que tem de fermentação, de oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e os polióis. Então, os polióis entrariam naquilo que termina com ol. Xilitol, eritritol, os Eu não sei se adoçantes. você já ouviu pessoas que consomem o próprio xilitol e é tido como natural, mas que não têm uma boa digestibilidade.
essas receitas, principalmente de bolos, que vai uma quantidade muito maior, pode causar um desconforto, sim. Olha que máximo, né? Eu amo. Esse assunto, para mim, é super importante, porque a nossa saúde realmente começa pela boca, começa com a alimentação, né? Não adianta a gente buscar saúde se a gente não se alimenta bem. Você tá com o intestino todo inflamado, quer dizer, não tá absorvendo nada que o nosso corpo precisa. E o emagrecimento, Clau, ele não é um cabo de guerra, sabe? O corpo tá de um lado e eu quero emagrecer, então fica assim, então eu não vou comer. A gente pode estar a favor do nosso corpo. A gente joga no mesmo time. Eu vou levantar a bola para você cortar e fazer o ponto, sabe? Então, essa dinâmica toda é justamente para que o corpo possa manifestar o que faz ou não sentido continuar comendo. E é o que a gente conversou quando a gente estava sentada. Vez ou outra, não faz diferença. Ai, Tamara, aquele pedaço de bolo maravilhoso. Não tem problema. O problema é ser todo dia, né? O problema é ser todo dia. O problema é ser todo dia. Sensacional. Ah, não vou ter tempo de perguntas e respostas hoje. Que dó. Deixa eu pegar a fichinha, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que você tem sua pergunta aí, né? Você tem sua pergunta. Então, você pode mandar sua pergunta, a gente depois encaminha para Tamara. Combinado assim? Tamara, Obrigada, muito Cláudia. obrigada. Que aula, né, gente? E olha, você tem aqui uma profissional fantástica. Hoje em dia, tudo com telemedicina fica mais fácil. Você consegue atender pessoas distantes? Macapá, Rondônia, Opa! Maceió, Alagoas, Essa Brasília? paciente que eu tô te falando, que despertou esse interesse todo, que aí eu fui ver artigos e tudo mais, é do Vietnã. Uau, olha que top. Ela tá no Vietnã, ela tem 10 horas de diferença. Ana, um beijo pra você. Ai, que coisa boa, gente. Deixa eu passar para você todo o contato. É clinicatamarahumley.com. O Instagram é Tamara Hamley. Olha aí como é que escreve, porque aí eu quero que você vá lá no Instagram da Tamara, já segue para você acompanhar. Ela tem cada dica maravilhosa, ela tem feito muitos vídeos interessantes. E marca para você bater um papo no 11 99551 3888. 11 99551 3888. Gratidão. Muito obrigada, maravilhosa. Obrigada, Até a próxima, viu? Obrigada, Cláudia.